Olá, graça e paz. Jesus, o Eu Sou, no Novo Testamento. Eu sou. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Toda vez que Jesus diz Eu sou no Novo Testamento, ele traça um paralelo direto com a mesma afirmação de Deus no Antigo Testamento, quando o próprio Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Êxodo 3, 13 e 14, nós lemos assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Ao dizer eu sou no Novo Testamento, Jesus está afirmando que ele é um com o Pai, da mesma essência, natureza e identidade. Através dessa afirmação eu sou no Novo Testamento, Jesus está revelando a sua identidade divina. Aquilo que em Deus é uma dúvida ou uma incógnita pela nossa incompreensão, em Cristo se torna tão simples e claro que até uma criança pode compreender. Esta afirmação de Jesus, eu sou, aqui no Evangelho de João, é feita logo após Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão de mais de 10.000 pessoas aproximadamente. E horas depois, na madrugada daquele mesmo dia, ir se encontrar com seus discípulos em alto mar, andando por cima das ondas do mar. 2 provas evidentes que ele é o próprio Deus. Após ser alimentada por Jesus e não vendo nem a hora nem a maneira que Jesus partiu dali, essa multidão empenha numa busca a Jesus e o encontra na cidade de Cafarnaum, do outro lado do mar da Galileia. É neste contexto que Jesus fez esta afirmação: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Fome e sede são 2 necessidades básicas do ser humano. Nenhum de nós consegue sobreviver sem que essas 2 necessidades básicas sejam saciadas. Com fome e sede ao extremo, o ser humano entra em desespero. Alguém já disse que uma pessoa com fome e sede ao extremo faz qualquer coisa por um copo de água e um prato de comida. Com fome e sede ao extremo, o ser humano começa a delirar, vê miragens, duvida da sua própria existência. Vivemos em uma geração faminta e sedenta espiritualmente. E essa fome e sede espiritual está levando a nossa geração a cometer barbaridades jamais imaginadas pelos cineastas de ficção científica. E a proposta de Jesus, aqui no Evangelho de João, capítulo de número 6, é para irmos até ele, para que tenhamos a nossa fome e a nossa sede espiritual plenamente saciadas por ele. Se Cristo é o pão da vida, como se alimentar desse pão chamado Jesus Cristo? Em primeiro lugar, se rendendo a ele verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados. João 6, 40 e 44, nós lemos assim: Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Ninguém pode vir ao Pai se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Eu sempre digo que o servo de Cristo verdadeiro é aquele que tem o DNA do Pai Eterno. E qual é o DNA de Deus? Amor, misericórdia, graça
compaixão são alguns exemplos. É impossível estar rendido, entregue verdadeiramente a Cristo e não exercer amor, misericórdia, perdão, como Deus exerceu e continua exercendo a cada dia em cada um de nós. Nós identificamos o verdadeiro cristão não é pela roupa que veste, não é por sua aparência exterior, não é pela igreja ou ministério que frequenta, muito menos pelo valor do seu dízimo ou da sua oferta. Mas nós identificamos o verdadeiro cristão pelos sinais de Deus na vida dele. Se Cristo é o pão da vida, como se alimentar desse pão chamado Jesus Cristo? Em segundo lugar, vendo e reconhecendo quem é Jesus. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Quem já comeu desse pão vivo que desceu do céu, que é Cristo, não troca a palavra de Deus por absolutamente nada. Ele sabe distinguir a voz de Jesus de qualquer outra voz. Ele não precisa de falsos profetas buzinando no seu ouvido. Não precisa se sacrificar em campanhas, votos e sacrifícios para satisfazer o homem. Quem conhece verdadeiramente Jesus, fala com ele todos os dias. Sente a sua companhia, sente o seu toque, ouve atentamente quando ele fala no seu coração. Você faz os seus negócios, ele está envolvido nisso. Na hora da dor e da angústia, você sente a presença do Senhor, porque Ele mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Cristo é o pão da vida, como se alimentar desse pão chamado Jesus Cristo? Em terceiro lugar, se rendendo a Jesus, não somente como Salvador, mas principalmente como Senhor da sua vida. Meus queridos irmãos, existe uma diferença muito grande em ter Jesus como Salvador e ter Jesus como Senhor. Cremos em Jesus apenas como Salvador quando valorizamos apenas os benefícios que recebemos como cristãos e não assumimos um compromisso de entrega integral no reino de Deus. Quais são os benefícios de se render verdadeiramente a Jesus, arrependido dos nossos pecados, vendo e reconhecendo quem Ele é verdadeiramente e recebendo-o não apenas como Salvador, mas principalmente como Senhor? Quais são os benefícios? Primeiro, satisfação contínua. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Na hora da dificuldade, o ímpio pragueja. Na hora da dificuldade, quem não tem o temor de Deus se desintegra emocionalmente. Mas o verdadeiro cristão tem satisfação contínua porque tem certeza que o seu amanhã está seguro nas mãos de Deus. O segundo benefício é a aceitação e proteção permanente. João 6:37 ao 39, nós lemos assim: Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Em determinados ambientes ou na presença de determinadas pessoas, nós temos dúvidas se somos aceitos ou rejeitados. Mas na presença do Pai, independente de quão torta foi a sua vida antes de conhecer a Jesus, você é plenamente acolhido, verdadeiramente aceito, porque Jesus, o pão da vida, nos dá essa certeza. O terceiro benefício é a vida eterna agora. João 6,40
nós lemos assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vida eterna para aquele que se rende a Cristo não começa depois da morte, mas a vida eterna com quem anda com Jesus começa no dia de sua entrega verdadeira e integral ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E o quarto benefício é a ressurreição. João 6,40, nós lemos assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem anda com Jesus é indestrutível. Ainda que morramos fisicamente, continuaremos vivos na presença do Pai. E quando Jesus voltar para buscar os seus escolhidos, ressuscitaremos de entre os mortos para estarmos com o Senhor para todo sempre. Se renda verdadeiramente a Jesus. Arrependa-se de todos os seus pecados, vendo e reconhecendo quem Jesus verdadeiramente é, e receba-o não apenas como Salvador, mas principalmente como Senhor de sua vida, e terás alcançado o tesouro mais valioso que existe. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.